Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo em mais uma aula mega importante para sua preparação. Falaremos de agricultura no Brasil. Aulinha pontual para o Enem, para os principais vestibulares, aliás, para qualquer prova que você vai prestar que caia geografia. É um tema mega importante essa discussão por conta da nossa dependência do setor primário. Lembro você que o setor primário também tem ali uma mãozinha no extrativismo, mas nossa conversa é em cima da agricultura. Além do mais, nós temos uma base muito assentada no agronegócio e temos também um pequeno produtor que contribui muito para o alimento chegar até a sua casa. Então, como na sociedade, como na economia, a agricultura também ela é desigual no Brasil. Ela apresenta duas facetas e facetas totalmente distintas uma das outras. Você tem o agronegócio da alta tecnologia, da monocultura de exportação, do subsídio do governo contra o pequeno produtor sem terra e sem emprego. E muitas vezes atacado pelo agronegócio. O pequeno produtor ele não consegue se manter na terra quando ele tem terra, porque o agronegócio ele quer se expandir, ele quer aumentar a produção, aumentar a produtividade. E comprar terra fica muito mais barato do que investir em biotecnologia, importar insumos de outros lugares. Mas só se compra terra, terra no Brasil é barato. Hoje, uma das frentes de expansão do agronegócio brasileiro é em direção ao Nordeste do Brasil, o Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Agora tem água, a transposição do Rio São Francisco. Isso favorece a penetração do agronegócio para essas regiões de clima mais árido. Volta aqui que o tio não terminou. O agronegócio corresponde a 25% do PIB, Produto Interno Bruto, toda a riqueza produzida pelo país em determinado período, nos três setores da economia. Só a agricultura corresponde a 25%. Essa dependência é histórica, desde que o Brasil é dependente da agricultura. E foi mais intensificada quando? Revolução Verde. Revolução Verde, onde os Estados Unidos começam a determinar as funções dos países, fala, Brasil, você vai produzir monocultura de exportação e vai comprar maquinário para aumentar a produtividade. Vai ser totalmente dependente das commodities. Olha aqui, resultou nesse número, 25%. Qual que é o destaque? A soja, por ser muito mais rentável. Presta atenção nisso que isso cai. A soja, ela estava no sul, porque ela é de clima subtropical. Tava lá tranquilo, os gaúchos plantando, os catarinenses, os paranaenses plantando. Agora se cria uma soja transgênica que suporta um tempo mais seco, um calorão. Aí a soja ela vai em direção ao centro-oeste, ganhando espaço no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, virando aqui, Tocantins, Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão, tá subindo por conta do preço. É uma commodity. Os chineses compram toneladas e toneladas de soja. Lembro você que soja é pouco para alimento de consumo diário. Ela é utilizada aí numa gama gigantesca de produtos por ser uma fonte de proteína. Além disso, nós temos o milho, a cana e o feijão também como carro-chefe do nosso agronegócio. Levanto a bola para a questão da cana, focada no estado de São Paulo, principalmente, que é o maior produtor. A cana ela tem duas finalidades. Finalidade 1, produção de açúcar. Finalidade 2, produção do etanol, do álcool, do combustível, do biocombustível. Presta atenção. Quando os chineses querem comprar muito açúcar, as usinas produzem o açúcar para ser enviado para a China. O que acontece com o preço do etanol? Sobe, porque o Brasil deixa de fabricar o etanol, as pessoas continuam consumindo, oferta e demanda, sobe o preço. A China diminui a cobrança de açúcar. O que acontece? As usinas produzem mais etanol, o preço cai para poder vender. É a dinâmica controlada por um país do exterior. Então a China vai determinar
a subida e a descida do preço do etanol das nossas bombas. Essa discussão aqui é muito interessante também quando a gente faz uma relação com o preço dos alimentos. O estado de São Paulo, ele era um estado policultor. Tinha várias culturas, plantava laranja, milho, algodão, tudo aqui, tá? Principalmente a agricultura familiar. No momento que a cana se alastra e ela se torna muito mais rentável, e essas famílias elas não conseguem mais vender seu alimento, ficam pressionadas ali pelo agronegócio, elas arrendam a terra para as usinas. Aí fica lá vivendo de renda, mas o solo sendo muito desgastado, né? O solo, quando se planta cana, você praticamente perde o solo aí durante os 10 anos de produção da cana. Tem um ponto aqui para se discutir também, é a questão do trigo. O Brasil hoje ele produz muito pouco trigo, nós importamos muito da Argentina, do Uruguai. Por quê, Jean? Porque o trigo é de um clima temperado, de uma temperatura mais amena, e quase todo o território brasileiro é uma temperatura muito quente, muito hostil para a cultura do trigo. Fora que o governo ele subsidia muito a produção de soja e o trigo perde espaço para a soja. O destaque ainda é o Rio Grande do Sul. Como eu falei para vocês, nós temos duas facetas. A desigualdade no campo ela é tremenda. Nós temos aqui o pequeno produtor, que nós vamos discutir muito em outras aulas, a questão do sem terra. Ele não tem terra, mas aí é questão agrária. Guarda aí que nós vamos falar disso. O pequeno produtor ele corresponde a 65% que vem da agricultura alimentar. Mas o que é 65%? Da produção de alimentos. Olha como que estrategicamente é muito importante. Mas o governo e a nossa bancada ruralista dá privilégios para quem? Para o agronegócio. Não estou falando que não é importante, mas deveria ter um olhar mais direcionado para o pequeno e para o médio produtor também. Quando eu falo de agricultura familiar coligada a esse pequeno produtor, eu também tenho que fazer uma análise. Não é porque é a agricultura familiar que é só subsistência. Presta atenção nisso. Dá a impressão, né? Ah, aquela família que planta para comer, subsistência. Não. A agricultura familiar também tem alta tecnologia. Ela tem um caráter de agronegócio. Também é desigual. Apresenta também duas facetas. Vou te dar um exemplo. A produção de uva para se transformar em vinho na Serra Gaúcha. É uma agricultura familiar? É. Qual que é a diferença? Que ela é mecanizada. Ela tem uma característica ali de alta tecnologia, até de um agronegócio. Não confunda a agricultura familiar com a agricultura de subsistência pobre. Fica a dica. Dentro dessa sistemática aqui do agronegócio e do pequeno produtor, nós temos dois conceitos já interessantes para a gente apresentar, que são as culturas permanentes e as culturas temporárias. É simples, cultura permanente, eu planto a laranja, eu planto o café, espero crescer e aquele fruto vai ficar dando fruto lá por X anos. Já a cultura temporária é aquela que vai nascer, eu vou colher e depois eu tenho que plantar de novo. Geralmente, soja e milho no Brasil é o destaque de cultura temporária. Então eu vou lá, planto a soja, colho. Vou lá e planto o milho, colho. Depois planto a soja, colho. É a rotação de cultura, que são as culturas temporárias. Dentro dessa introdução, um destaque que eu dou também é para a pecuária. Por quê? O Brasil é o maior rebanho comercial do mundo, só perde para a Índia, porque a gente não sabe quantas vacas tem na Índia. Porque na Índia a vaca é sagrada, aqui no Brasil não, eles matam tudo. Com destaque para o gado e para a ave. Primeiro, pela oferta de terra para pastoreiro, porque grande parte do gado é de pecuária extensiva e não intensiva. Já me fala a diferença, A pecuária intensiva é o gado confinado, preso, se alimentando de ração, na sua grande maioria. A pecuária extensiva é de extensão, é aquela que acontece lá no Pantanal, que o gado vai de um lado, que o gado vai de outro, comendo o capim suave. No Brasil é extensivo, então ela é mais barata. Qual que é os pontos que a gente precisa levantar? Os problemas ambientais decorrentes da pecuária.
O primeiro é óbvio, se é pecuária extensiva, precisa de terras. E a expansão em direção à região da Amazônia, o arco do desmatamento, a expansão da fronteira agrícola, derrubando a floresta para construir pastagem. Depois a gente vai discutir isso numa aula apenas de Amazônia, questão agrária na Amazônia. Aliado a isso, você tem o pisoteio do gado, isso compacta o solo e causa processos erosivos. Nós temos aí aulas que falamos de erosão assista, porque sempre aparece nas provas a ligação da pecuária com o pisoteio do gado, aí a compactação, as chuvas e o processo erosivo. Ufa, muita coisa, né? Mas é só a introdução de agricultura no Brasil. Tamo junto, pra cima deles, Gabarita Gel!